Casamento. Ei, Nelson, tudo bem? Tudo jóia. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo por aí? Tá fresquinho Tirando esse calor, minha garganta inflamada, mas tá tudo bem. Nossa Senhora, é assim mesmo. Hoje é o nosso primeiro VT com a devolutiva sobre estudos de caso, história de um casamento, onde vocês terão a oportunidade de apresentar aí, então, a releitura de vocês com a sua dupla, com o seu trio ou com o seu grupo, a partir de uma intervenção terapêutica e associar aí o conteúdo que a gente verificou nas aulas anteriores, ou seja, qual que é a causa da busca de uma terapia de casal, qual que é a abordagem que meu querido aluno escolheu, como é que você entendeu cada cônjuge e assim por diante. Quem gostaria de iniciar? Eu tenho que esperar a Ana Luísa chegar aí, Ana Luísa e Ricardo, que aí a gente já podia apresentar. Mas falta a Ana Luísa. Eu posso apresentar, se vocês quiserem. Maravilhosa. Larissa, coloca aqui para mim, querida, no chat primeiro, os componentes do seu grupo ou é só você, querida? Eu tenho que tomar nota. Só você? Ok, pode começar. Espera aí que eu vou compartilhar aqui. Tá bom. Hoje a minha internet está muito instável. Na hora que você compartilhar, eu vou tirar aqui também o meu áudio, para não interferir com você, tá bom? Tá, ai, que lindo então, esse PowerPoint. Ai, lindo. Vai lá. Eu tô um pouquinho engasgando, que o tempo seco tá acabando com a vida das pessoas. Sim, beber água. Maravilhoso. Ficou melhor agora. Perfeito. Ana Luísa acabou de chegar, viu, André? Vocês podem ser os próximos. Bom, então, boa noite, né, a todas e todos. Meu nome é Larissa. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a abordagem que eu escolhi. Escolhi a existencial fenomenológica, que é uma psicoterapia que ela é baseada na livre escolha da pessoa. A pessoa, ela tem que tomar conhecimento de si, e que as escolhas que ela faz é que vão... Ela tem que criar uma responsabilidade sobre essas escolhas. Então, é uma abordagem que visa muito o autoconhecimento, porque quanto mais você se conhecer, mais domínio você vai ter sobre suas escolhas e a sua vida. O existencialismo, ele vai falar, né, que o ser humano, ele é primeiro existência, para depois ser essência. Então, primeiro ele existe, para depois ele criar as suas essências, né? E aí, perante o que ele vai aprender, né, do meio, né? E ela vai levar em conta, por exemplo, classe social, a cor da pele, de onde você vem, de onde você fala, né? O que eu gosto muito, assim, particularmente. E o existencialismo, ele junta muito a filosofia com a psicologia. Inclusive, tem uma história que fala quando surge, né, o existencialismo, ele surge a partir das teorias do Nietzsche. E aí ele vai ter outros pais, né, o Sartre, e um outro que tem um nome muito complicado que eu não consigo falar e eu não anotei aqui. Heidegger. Isso. Heidegger. É um nome esquisitíssimo. É com H aqui. Isso. O Heidegger com H. Ele é sensacional.
Isso. E aí nessa abordagem são estudadas as questões filosóficas que afetam a psique e o comportamento de cada indivíduo. E aí no filme, o que eu fiz? Posso só completar um pouquinho, Larissa? Porque raramente o aluno traz a fenomenologia existencial. Eu achei isso legal. E como a gente está aqui, principalmente numa disciplina já de alunos que já estão formando, né? É importante a gente ressaltar essas possibilidades. A fenomenologia existencial, ela é uma abordagem que ela pode ser associada a qualquer outra orientação também. Ela apoia, isso nossa, é gigante. E nessa sua possibilidade, nesse entendimento, igual você trouxe aí na sua lâmina, do sujeito enquanto livre para fazer as suas escolhas, arque com as consequências da sua escolha, mas você escolheu, experienciou, não gostou, você pode renovar a sua escolha. Exatamente. Então isso é libertador. É que é o eterno vir a ser, né? E o eterno vir a ser. Jean-Paul Sartre trazia isso. É o eterno vir a ser. Então, isso é libertador. Então, ao invés de prender e nos prender na culpa de uma escolha que não foi adequada e fica ali, né, como se fosse impossível mudar, é justamente o contrário. Aprenda com o seu processo. Eu achei maravilhoso. Isso que eu queria deixar claro. Legal demais. Legal demais. Pode continuar. É que eu deixei bem resumidinho, que você falou 10 minutinhos para cada um, então eu estou bem atenta aqui. Eu sei, mas ninguém trouxe, aí eu tinha que completar. Eu sou só dupla agora, tá? Combinado. Pode continuar. Então, é isso, né? Então, tá falhando o seu áudio. Tá falhando. Vou fechar meu vídeo para ver se isso que a professora ajuda. Carla falou. A gente é livre, inclusive, para mudar e livre. E nós estamos o tempo inteiro em mudança. Então, a gente pode mudar. Melhorou? Era a sua internet que estava ruim, Larissa. Agora tá melhor. Sim, tá ótimo, né? Agora. Sim. Sim. Perfeito. Agora tá perfeito. Sim. Melhorou, né? Então tá. Então voltemos. Joia. E aí, no filme, o que eu fui olhar são os pontos de congruência e de incongruência do casal. Foram os que mais me chamaram atenção, né? E nos pontos de congruência, eu percebo que tem o amor pela arte, né? Eles acabam tendo o mesmo amor, né? Tanto que ela também, ela quer ser diretora, ela quer ter esse lado, assim, né? Aflorado. Então, eu elenquei esse como o maior ponto de congruência do casal. E o maior ponto de incongruência, onde eles deixam de se encontrar, é na falta do apoio que um tem pelo outro, né? Assim, ao sonho do outro. Eles deixaram a individualidade de cada um falar um pouquinho mais alto do que o casal enquanto união, né? Eles deixaram esses pontos, esses pontos de congruência, ficaram no final só com um, né? Que é o filho, né? E o bem-estar do filho e a busca por esse bem-estar. E aí eu fiquei pensando muito em uma intervenção, e já falo de antemão que para mim é muito difícil, porque eu não consigo ficar muito neutra perante a casais. Então essa matéria está sendo um pouco desafiadora para mim. Então eu sempre vou puxar um pouquinho de sardinha para mulher. Então eu fiquei pensando muito nisso, porque eu fiquei, quando eu assisti o filme pela segunda vez, e aí mais tranquila, eu fiquei muito tipo, isso mesmo, vai lá, né? Busque a sua história, vai viver sua vida. E aí eu falei, calma, pera, que agora eu vou ter que assistir o filme de novo. Tive que assistir pela uma terceira vez para me colocar aqui no lugar de terapeuta de casal. E aí eu acho que eu iria ressaltar mais os combinados deles,
principalmente fazer com que eles elencassem esses combinados mais claramente um para o outro, né? Quando é o desejo dela, por exemplo, de voltar para a cidade natal dela e voltar para o cinema, que é uma coisa que era a grande paixão dela, e aí deixar com que esse combinado ficasse mais claro para os dois, sabe? Virasse um combinado de verdade, e não o que eles realmente falam no filme, né? Ah, foi falado, mas não foi assim, né? E aí para o outro, foi falado sim, e foi assim sim. Então eu acho que eu iria trabalhar muito esse lado olha, se entendam enquanto indivíduos, que isso é muito importante, mas também tentem se entender enquanto unidade, e que essa unidade, né, que é o casal, ele precisa se movimentar de acordo com o que essas pessoas querem no individual. Então, eu acho que eu faria uma intervenção bem para esse lado. E é isso. Eu achei de uma generosidade tão grande, Larissa, porque isso que você disse, essa oportunidade da gente se, primeiro, desconstruir e construir, então, né, a nossa identidade enquanto psicólogo. Lembrando que até mesmo a manutenção do divórcio trata de algo bem-sucedido quando os dois saem inteiros do relacionamento. Uhum. Ok? Sim. Então não tem problema. É desse jeito aí que você falou. Mas essa intervenção eu pensei justamente nesse sentido também, até para ajudar nessa separação. Porque quando eles entram no conflito muito grande, que vem através da dor, né, da dor individual de cada um, então, principalmente aquela cena onde eles têm aquela briga no apartamento dele, que ele teve que alugar ali, às pressas, né, naquela confusão toda, eu percebo que é a dor falando, né? Não são eles falando, é a dor que está saindo ali por todos os poros deles. Então, inclusive, para ter. Eu acho que num primeiro momento eu teria isso, né, desses acordos, mas num segundo momento eu teria esse acolhimento dessa dor, sabe? Insatisfação, e falar, e tudo bem, e vocês são livres, inclusive, para mudar isso a qualquer momento. Exatamente. Exatamente. Maravilhoso. Alguém tem abordagem claniana aí? Não. Tá aqui na minha língua para falar, mas não vou guardar até o final. Se ninguém falar, eu falo. Andréia, adoro sua coisinhas, André. Ai, André, hoje deu uma aula lá no TCC que vocês perderam. Depois eu vou combinar com ela para ela falar um negócio aqui para nós, um estudo de casa. Andréia, já estou aqui, eu não vou apresentar, não. Você que vai apresentar depois lá nos bastidores para a gente fazer surpresa. Depois da Larissa, aí agora é o grupo da Andréia. Andréia, coloca para mim. É a Andréia. Peraí, gente. Ana Luísa, deixa eu colocar aqui para eu colocar a nota de VT. Ana Luísa, Andréia e Ricardo. Pode começar. Obrigada, Larissa. Espera aí, professora, que eu vou compartilhar a tela. Tá bom. Apareceu, né? Tô ficando craque nisso. Apareceu. Que para mim tá ótimo. Isso. Esse é o nosso grupo. Melhorou ainda mais. Melhorou ainda mais. Ok. Então, Ana Luísa. Oi, gente, boa noite. Estão me escutando? Sim. Tá ótimo. Sim. Tá ótimo. Então tá bom. Pode passar, Andréia, por favor.
Ah, nem gente, vocês trouxeram foto deles, eu sou apaixonada com ele, Larissa. Você é apaixonado com ela, eu casava com ele 1000 vezes aí, ó. Ah, já vi a foto, eu, nem... Tá vendo? Então, nosso grupo, a gente escolheu responder a pergunta utilizando o recurso do viés terapêutico da abordagem centrada na pessoa, que é a ACP. Então, a gente vai fazer a análise da função do terapeuta no acompanhamento de casais. E a gente vai refletir sobre essa postura do terapeuta no filme de acordo com a ACP, né? E como isso poderia trazer uma nova possibilidade para esse casal. Segundo Rogers, o homem é compreendido como um organismo em processo de integração, dotada de uma natureza humana construtiva e autorreguladora. Ele denominou a ACP como a psicoterapia não diretiva, sendo percebido em todo ser humano um potencial positivo de desenvolvimento, que leva ele a elaborar o conceito de tendência atualizante. E o maior foco vai ser o indivíduo e não o seu problema. Aí, só para exemplificar rapidinho aqui, né, o que está no nosso slide, e relembrar todo mundo sobre a ACP tem o self, né, como um conceito bem importante, e esse self é o autoconceito, é aquela imagem do que nós somos. E devido a esse self, nós temos uma motivação básica de sempre realizar, manter e aprimorar esse self. E de acordo com Rogers, isso vai trazer um objetivo de tornar a pessoa em pleno funcionamento. Então, a ACP sempre vai focar na pessoa e não no terapeuta. Por isso, dela ser não diretiva, né? Porque sempre vai ser a pessoa que vai determinar a mudança durante a terapia. Pode passar. Então, o psicoterapeuta na ACP, ele precisa ter 3 condições para que o crescimento do cliente aconteça. Um é a empatia, que é ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. No caso aqui, o cliente, no caso do filme, o casal. A aceitação positiva incondicional, que é receber e aceitar a pessoa como ela é, e expressar um afeto positivo. Então, não cabe ao terapeuta questionar as questões apresentadas pelos clientes. E a congruência, que é ser uma pessoa integrada com a sua experiência real, sendo livre e profundamente ela mesma, ou seja, ser congruente significa ser real e genuíno. Então, se o terapeuta ele não adota uma postura que vai de encontro com a aceitação dos valores do outro e dele mesmo, não tem uma ressonância no processo terapêutico e isso é prejudicial. Ser congruente raramente é uma tarefa alcançada plenamente por nós, mortais, né? Ser autêntico na relação terapêutica se mostra essencial, porque nós não vamos acessar o nível de perfeição, de congruência e tudo mais, mas a gente precisa ser verdadeiro com o que a gente pensa, o que a gente sente, e se o que o cliente está apresentando para o terapeuta não tiver uma ressonância nele, é preferível ele encerrar o caso e encaminhar o casal para quem realmente tem essa disponibilidade para ajuda. Então, o terapeuta experimenta e o que comunica ao cliente desenvolve a teoria das atitudes facilitadoras do processo terapêutico. A terapia experiencial de Rogers priorizou o foco no processo terapêutico na experiência, o que cada um agrega que é vivido, que é experienciado por ele. Se isso está muito distante do que o terapeuta experienciou, ele não consegue acessar a demanda do cliente e fica um mal-estar na relação, como aconteceu no filme, e o Ricardo vai falar mais para frente.
O objetivo do psicólogo é ajudar o cliente a usar plenamente sua experiência no sentido de promover o desenvolvimento relacional, colocando o terapeuta como um facilitador. Então, ele não é o principal na cena da terapia, ele é uma pessoa que auxilia. Aí aqui nós recortamos algumas questões do filme, né, que ela traz. Para ser sincera, todos os problemas existiram desde o começo, mas eu fui na onda dele porque era uma ótima sensação me sentir viva. E aí a gente vê que esse casamento tinha coisas positivas para ela, mas tinha coisas negativas que ela foi guardando. Eu percebi que nunca nutri minha própria vida. E uma coisa positiva que ela falava sobre ele, que ele lida bem com o meu temperamento, porque ela era totalmente desorganizada e eles eram complementares nesse sentido. Então, é uma reflexão que a gente coloca, é que um casamento pode acabar mesmo existindo amor entre o casal. Espera aí que eu tenho que subir esse negócio aqui para eu poder passar. Agora eu passo a palavra para o Ricardo. Boa noite, professora. Boa noite, gente. Então, a gente vai dar sequência. A ACP baseia-se numa postura de homem como um ser essencialmente livre e com o poder de reagir assertivamente às reações que o constrangem. Então, aí, pegando a cena em que ela está junto com o marido, já numa sessão de análise de casal, né, os dois estavam propostos a estar ali numa análise de casal, ela tinha um dever de casa, ele também tinha um dever de casa, que era uma carta onde eles diziam a respeito das melhores qualidades uns dos outros, para que eles relembrassem o que os fez se unir, o que foi a motivação da união deles. Bom, com relação a essa questão de ser atualizante, durante o filme nós percebemos que ela foi para Nova York, uma atriz em ascensão, encontra um diretor de teatro também muito bem cheio de relações e tudo mais, e ali ela acredita que vai encontrar um porto seguro para se estabelecer numa grande cidade, né? Foi uma análise que a gente fez ali. Mas acontece que ao entrar naquele meio, ela vai se anulando, porque ele ali era a família dele, ali era o mundo dele, né? E ela tem um filho com ele e acaba, né, sendo a musa inspiradora dele dentro daquele mundo em que ele vivia. Ao mesmo tempo, quando ela começa a pensar em separação, ele tinha uma experiência com a família dele de abandono. E aí, ele não quer que o filho dele pense que ele abandonou o filho, que ele não lutou por ele. Então, essa tendência atualizante dos dois ali é interessante porque seria o momento em que eles poderiam conversar, em que, se houvesse um ambiente terapêutico, os dois poderiam colocar essas questões com mais naturalidade e não ter, né, um desfecho mais imprevisto, como aconteceu ali dentro da terapia. A ACP procura criar condições interpessoais favoráveis à dissolução de obstáculos. Então, aí, a nossa proposta dentro da ACP, ali naquela intervenção, seria que, diante das 3 recusas dela de ler a carta, porque não era, naquele momento, o que ela queria fazer, né, não era o que ela queria dizer, não era o que ela estava sentindo necessidade de expor, que, então, houvesse uma proposta de um segundo momento que eles lessem aquilo em um outro momento e abrir esse espaço para que eles dissessem realmente o que estavam sentindo, o que gostariam de trazer como, né, tema ali. O terapeuta deve contribuir para condições necessárias da criação de uma relação
potenciadora de mudança construtiva, sendo não diretividade uma ferramenta muito importante utilizada pelo terapeuta. E aí é que a gente fala que, nesse momento, ela já vivendo ali num mundo em que ela se via anulada, e ela numa terapia de casal, onde ela expressa suas vontades de que ali não era o momento, de que ela não estava com vontade, e ela sofre essa pressão do marido, e também sofre essa pressão do terapeuta, isso não criticando, é claro, falando dentro da outra abordagem, um ambiente terapêutico talvez, né, trouxesse essa facilidade para que eles conversassem. Pode passar. Passei já. Ok. Rogers acredita que, dadas as determinadas condições, as pessoas fazem opções construtivas e positivas, isto é, escolhem vias que contribuem para seu desenvolvimento enquanto pessoa. A motivação para essas opções tem origem na tendência atualizante. Então, é isso que a gente pensa, né? Se eles têm essa possibilidade de conversar, essa tendência atualizante talvez fizesse com que eles chegassem a um consenso. Durante o filme, eles conversam com a gente, com nós telespectadores, quase como se nós fôssemos os terapeutas de casal. Enquanto eles falam com os advogados, enquanto eles falam, né, com a família, nós vamos entendendo essas questões. O filme é muito rico, trouxe uma experiência muito interessante para nós, né? E aí a gente percebeu que depois de muita rusga, depois de muito não dizer, depois de muito segredo, um momento que eles se encontram lá naquele apartamento, que eles conseguem falar, né? É um clímax que ele até soca a parede, né? Então a gente pensou, né, como seria esse processo dentro de uma terapia. Então, a diferenciação da estrutura do self, funcionando como instrumento da tendência atualizante, vai abrir novas vias para uma maior complexidade e autonomia do organismo na relação que estabelece com o meio. Pode passar? Bom, aí, né, os advogados, né, ele ali falando, ele é bem específico sobre o que quer, né, isso é bem interessante, tem essa foto dele e ela, né, numa briga com relação à separação ali, com quem ficaria esse menino, quem teria mais tempo, seria 55%, 45% para quem moraria onde, né? E a verdadeira intenção dele, né, era, claro, que ele permanecesse perto da família dele, que era a família que ele tinha construído ali junto ao teatro, mas também que o filho dele tivesse plena certeza de que ele lutou durante todo o processo pela guarda desse filho, para que esse filho não se sentisse abandonado. Bom, isso foi a nossa apresentação. Agradecemos a paciência e a oportunidade. Eu queria só pontuar uma coisa, Ricardo, antes da gente finalizar, é que o terapeuta, na ACP, ele fez o que ele não poderia ter feito numa terapia de casal, que é tomar partido. E quando ela se sente excluída da possibilidade do não desejo de compartilhar o que ela tinha escrito, ela vai embora, né? E ainda fala, né? Fica aí chupando o pau dele, porque eles estavam conectados, os dois homens, e ela, como mulher, que era exatamente o que levou ela a buscar a si mesma no filme, ela simplesmente, de novo, não teve lugar. E aí o terapeuta simplesmente concorda com o marido dela que os dois lessem sem ressignificar o desejo de cada um ali naquele momento, né? E aí finalizamos que, ao compreendermos a nossa existência e o que desejamos genuinamente, a vida muda e alcança a congruência para a experiência sentida, que é o self-sense. No início, ele não é terapeuta, ele é um conciliador. Conciliador. E essa característica que você
trouxe, Andréia, sobre essa necessidade da gente se preparar para ocupar esse lugar. Né? Não tem problema vocês terem entendido que ele seria um terapeuta, não, porque a gente tem essa tendência mesmo, quando a gente vê. Mas ele é um conciliador. E o que vocês apontaram é uma crítica, o que não pode estar presente no contexto terapêutico, né? Inclusive, é um dos desafios de ser psicoterapeuta de casal. Excelente. Uma frase bem interessante também da ACP, que eu vi em um artigo que a gente estava lendo para estudar, é que eles falam que antes de tornar-se casal, é necessário tornar-se pessoa também. Isso dá para refletir Perfeito. em cima da CP, no filme também. E aí, associando com a abordagem da Larissa, o que o determinante social fala? Eu tenho que ir atrás da metade da minha laranja. Justamente isso aí, o contrário que você está falando, Ana Luísa. Porque eu só vou me sentir completo depois que eu casar. Olha o tiro no pé que a gente dá. E aí, você pensa assim, opa, peraí, são 2 sujeitos inteiros primeiro, é isso que constitui um casamento. Né? Procurar tanto nela é um fiasco. Esse é um tiro no pé, é a ladeira abaixo. Quando eu vejo um homem falando assim em rede social, estou buscando aquela para me fazer feliz, a minha metade, eu falei, putz, sai fora. Não dá, porque eu já estou procurando outras coisas. Eu estou melhor que você. Porque você é psicóloga, então você já, né, tá lá na frente, né, André? Então não serve. Mas a maioria tem essa relação de interdependência, né? Quem mais? Agora, qual que é o próximo? Eu estou aqui, meninas, segurando para terminar para falar umas coisas para vocês aqui. Estou esperando aí a análise da psicanálise. Ei, Sheila, você fez com quem, querida? Eu fiz com a Mrs. Lene. Muito bem, pode começar. Sheila e Mrs. Lene. Pode começar. Carla, Estou tem tentando duas Sheilas, compartilhar. Não sei como é que compartilha, não. Tá dando para ver? Consegue compartilhar maior? Peraí. Sheila Vitor. Assim? Tá dando para ver? Perfeito, aham. Sim. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Joia. Essa matéria, para mim, professora, também é um desafio. Inclusive, na primeira vez que eu assisti o filme, foi a mesma coisa, puxando sardinha. Primeiro eu comecei a puxar sardinha para a mulher, para a Nicole, depois para o homem, coitado. Na hora que começou a chorar naquele negócio, nossa Deus, quase que eu chorei com ele. Você não pode chorar, Mrs. Lely. Meu problema não é nem ela, nem ele. Meu problema é o ator. O ator. Dele. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer qualquer coisa, eu voto nele, não interessa. Então, o meu problema é ele. Ele não pode vir para o meu consultório com a esposa dele para fazer terapia de casal. Não pode. Não vai funcionar. Porque eu vou falar, vou ter que me encaminhar para Mrs. Lene, que está melhor que eu. Pronto. Não. E na hora que eu descobri... É só isso. E na hora que eu descobri que ele traiu ela. Que absurdo! Absurdo! Aí esbarra no nosso conceito de fidelidade. Pois nossa. Foi muito rico. Aprendi muito, mas é difícil. Mas é difícil e é importante a gente já conseguir enxergar as nossas dificuldades para que a gente trate-as antes de receber o casal, né? Maravilhoso isso. Eu tenho um caminho longo aí, professora Vasta. É um progresso, pode ficar tranquila. Isso é um progresso. Não, mas aí a gente está tentando. Aí a gente... Posso só falar uma coisa, gente? Eu não consigo ficar calada nessa aula, é terrível. Eu vou contar uma coisa para vocês. Hoje eu fiz atendimento de casal. Na quarta-feira eu tenho, quinta-feira eu tenho, sábado eu tenho e sexta-feira eu tenho. Começa a quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado eu tenho. E uma coisa que eu observei, que eu estava usando uma meia aliança em cima da minha aliança de casamento. E isso causava um incômodo nos casais que são os meus clientes. Então, eu parei de usar. E agora eu estou sem saber
causava tanto incômodo que agora eu não preciso saber. Eu tô só com a minha aliança, mas eu percebi que o negócio era desse tamanho. E a partir de uma fala que eu falei, nossa, esse trem tá incomodando. Percebe? É como se tivesse na leitura da fragilidade do existir do outro. E isso eu percebi agora, gente. Depois de um tempo já atendendo casal. Olha para você ver. Porque aqui nessa telinha fica tudo tão escancarado que tá mostrando. É tão gigante. Percebe? Que é como se tivesse. A leitura da minha cliente foi: você deve ser muito feliz no seu casamento, né, Carla? E eu, meu Deus, que será isso? Que provocação foi essa? E isso foi recente, eu precisava contar isso para vocês. Isso foi na semana passada, só que foi depois da nossa aula. Foi no atendimento sexta-feira. E eu falei, por quê? O que está te incomodando? Qual que é a sua necessidade? Dá-lhe comunicação terapêutica. E ela aconteceu de modo desgringolado, igualzinho eu estou repetindo aqui para vocês, porque eu não estava preparada. Nunca tinha visto. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque o terapeuta de casal, a gente sempre está se reinventando, vocês podem ter certeza. Nunca está pronto e acabado. Sempre vai ter o inédito, que às vezes você nunca experienciou no acolhimento de outros casais. Percebe? E aí foi quando ela falou assim, porque um anel solitário, sei lá, eu nem sei o nome do anel que eu estava usando junto com a minha aliança, desse tamanho, que está brilhando aqui na minha casa, né? Para você ter ganhado um anel desse, para estar brilhando e realçando o seu casamento, e o trem foi... E aí depois, gente... Eu tive que refazer. Você tá rindo, Luana? Nossa, eu tive que me refazer aqui, parará, e dar-lhe comunicação terapêutica, que eu descobri que é melhor tirar. E eu ainda estou pensando se eu vou continuar usando a aliança. Percebe? Ou então, um outro casal pode falar, ué, você não é casada? O que você entende de casamento? Percebe como é que isso é peculiar? Aí eu estava pensando assim comigo, será que eu diminuo o tamanho da minha aliança? Como é que vai ser isso? Sabe como? Olha para vocês verem, isso surgiu sexta-feira. Sexta-feira, isso é super novo. Então, eu entendo vocês quando vocês trazem isso, porque é um reinventar constante. E eu nunca fui questionada sobre isso. Percebe? Então, agora eu vejo vocês. Falei demais, ainda tem muito grupo para vir. Muito bom, professora, te ouvir. Boa noite, gente. Boa noite. A nossa apresentação também é ACP. Pode passar, Sheila. Aí a gente colocou, né, o nome do filme, História de um Casamento. Eu amei o filme. A abordagem utilizada, ACP. O filme inicia com um casal dizendo, né? Outra coisa que eu achei interessante também, professora, você falou que... Eu também achei que era terapeuta. Não achei que era mediador de casais. Vi também como terapeuta. O filme inicia com um casal dizendo, né, o que gosta um no outro, trazendo ao público as qualidades, os defeitos que os fizeram se apaixonar. Em seguida é mostrado os dois com o mediador, onde a mulher se recusa a ler o que havia escrito mais. Posso falar? Oi. Aqui vai falar um pouquinho. Tá dando para ouvir? Tranquilo? Aqui vai falar um pouquinho sobre abordagem, né? O terapeuta é observado e, ao mesmo tempo, observador, assim como a família e os seus membros, né? Quem fala lá no filme que a família dela gosta dele, né? Como pessoa, e até tem uma coisa difícil de lidar ali, que ela não quer que a mãe converse com ele, né? Na questão de falar da questão da advogada, coloca a irmã no meio. Tem essas polêmicas no meio do filme, que também é questão de relacionamento, né? Aí passa a se dar mais atenção ao processo terapêutico, a maneira como as famílias
constrói suas realidades, né? Os problemas não têm mais que ser resolvidos, mas desenvolvido à medida que a família consegue fazer ressignificações, construindo, assim, novas realidades e identidades. Desconstruções de impasses, né? Eles não fizeram fazer isso. Pode passar, Sheila. Quanto à atitude do mediador nessa situação, temos algumas coisas a pontuar. A forma da abordada, a condução do processo, né? E o acolhimento do casal, que a gente achou que não foi bem acolhido. Isso. Pode falar, Sheila. Ai, gente, cadê? Quanto à atitude do mediador, eu achei que a forma com que ele abordou a situação, porque a personagem, ela vem de ela decidiu separar porque ela se sentiu anulada nesse relacionamento. Ela não consegue, né? Eu percebi uma dificuldade muito grande dela de impor a vontade dela, de impor quem ela é. Ela se entregou às vontades do marido e ela tinha muita dificuldade de retomar esse controle. E aí, nessa sessão com o mediador, ele reforçou mais essa dificuldade dela. Eu não quero falar, não me sinto à vontade, e aí ele forçou ela a fazer aquilo. Acredito que se ele tivesse abordado de uma outra forma, talvez escutando ela, como que ela se sentiria melhor, né? O que ela gostaria de fazer naquele momento, o motivo pelo qual ela não gostou do que ela escreveu. Acho que o acolhimento, ele poderia ali ter reforçado a comunicação, porque a comunicação é muito importante, e é o que a ACP, ela traz para a gente, né? Tem que trabalhar a comunicação. E no relacionamento deles eu percebi que não existe muita comunicação, não. Ela tenta impor, ele fala que não, ela aceita e cala, e isso aí vai destruindo a personagem ao longo do filme. Uma breve análise dos personagens que a gente fez, né? Até que a Sheila já falou aí um pouco, né? Que ela se sentia anulada em seu relacionamento, tentando recuperar o controle da sua vida, porém a dor para que esse controle seja retomado, tornando durante todo o filme, né? Ela fica o filme todo correndo atrás de retomar essa direção da vida dela. E o que a gente entendeu também que, às vezes, ele não deu importância. Na hora que ela falava sobre, né, ela queria ser igual a ele, né, diretor do teatro e tal, e ele não dava a importância que ela queria que desse. Então, faltou, às vezes, a expectativa de um com o outro, né? Ela, às vezes, esperava que ele tivesse essa expectativa com ela e não teve. E aí ela ficou frustrada. E aí a gente colocou dele, né? Não demonstrou sentimento de forma a tratar a separação como algo comum, sem muita importância, foi o que a gente percebeu. Percebemos um sentimento de negação. Acho que ele, na verdade, ele não acreditava, né, que isso poderia acontecer, dela separar. E tem uma cena no filme que ele aparece com outro cara, que ele chega lá e ele fala que mudou para a cidade, para próximo dela. E outra coisa que eu fiquei pensando também, o filme parece que não dá a entender, tipo assim, a gente conheceu o personagem bem. Parece que a gente vai conhecer depois que eles separam, assim, né? Que agora que ela fala que é diretora, que ela conseguiu a vaga que ela tanto queria. Aí ele sofre o luto lá, chorando naquele bar lá. E aí começa a remontar a vida dele de novo, né? Começa a negociar. É bem legal o filme, muito bom, gostei. Quer falar alguma coisa, Sheila? E nele, né, eu gostaria de comentar que eu percebi
que ele se nega talvez por estar sendo abandonado novamente. E aí, igual o grupo anterior comentou, né, que ele não quer passar esse sentimento para o filho, mas ao mesmo tempo ele ainda sente isso muito forte, porque quando ela pede a separação, ele age muito se negando mesmo. O que eu percebi foi a negação nele. Que ele, né, acredito que seja por conta desse abandono. É isso E mesmo. assim, Muito bem. Eles são nossos trabalhos. Obrigado, professora. Obrigado, colegas. Maravilha. Agora, aí vocês se organizaram, né? Foi a Sheila, Mrs. Lane, depois é a Luana. É isso? isso, a Luana ficou depois de mim. Luana, ok. Depois o Nelson. Ok. Luana Lemos. A Luana tá aí? É porque é tanta gente aqui na minha... Luana caiu? Luana tá aí? Deixa eu ver aqui, pela mais fácil. Luana Lemos, tá aí sim. Ela tá aí, Luana! Não? Pode compartilhar a tela, querida. Ah, Alecrim, então não apresenta hoje não, tá bom? Não tem como. Como é que você vai falar? A sua apresentação, você não consegue abrir o áudio? Consegue entrar na sala através do celular? Enquanto você se organiza aí, eu vou chamar o Nelson, tá bem? Você entra, sai, mas eu vou abrir aqui para o Nelson, que ele já está prontinho. Pode ir, Nelson. Você fez sozinho, Nelson? Sim, foi sozinho, cara. Ok. Pode começar, querido. O meu vai ser bem rapidinho, tá? Só adiantando pro pessoal. Eu fiz bem resumido, que era 10 minutinhos, e também eu vou admitir, tá, Carla? Eu pensei que seria um seminário, então eu estudei mais, e aqui rapidinho eu fiz um slide só para poder compartilhar com vocês, tá bom? Ah, tudo bem. Se você não quiser só falar sobre as suas percepções. Não, eu fiz aqui, bonitinho. Então, pode ficar tranquilo. Para facilitar. Só um minutinho, por favor. Nossa, você fez rápido isso aí? Ai, ai. Foi... Oi, tá me ouvindo? Trabalho de VT agora da família enquanto você tiver com tempo. O negócio vai ser assim. Professora, tá me ouvindo? Sim, peraí que o Nelson... Ah, não, só para poder testar, então, deu certo. Tô te ouvindo. Beleza, você depois do Nelson. Maravilha, querida. Pode ir, Nelson. Beleza, então. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, todas, todes. Eu sou o Nelson. Trouxe hoje aqui para vocês a minha visão referente ao filme, né? De uma história no casamento. A história de um casamento. Pensando sobre o filme, eu fui analisando, assim, que se tratava da história de um casamento, como o título já diz, mas não só um casamento, mas um casamento de atores. E como todo mundo aqui mencionou, eu também pensei que o mediador era um terapeuta. E eu entendi que ali eu estava pensando uma abordagem que poderia funcionar para esses dois. Porque eu comecei a pensar nisso para poder evitar todo o desenrolar da história, para evitar que chegasse até o advogado, como os dois não queriam que chegasse. Então eu pensei, o que eu faria se eu estivesse no lugar dele, enquanto um possível psicólogo? Aproveitei que eu sou um aluno de psicologia ainda, então por ser aluno eu tenho acesso a várias abordagens. E aí eu realmente pensei sobre a ACP, que funcionaria muito bem, pensei sobre a psicanálise, pensei sobre a psicologia social, falei, mas tem alguma coisa faltando. E aí eu pensei no psicodrama, que junta um pouco disso tudo. E aí, o psicodrama, para quem não conhece, ele foi conceitualizado, né, por Jacob Levy Moreno. Ele se baseia nos vínculos afetivos das pessoas de forma resumida. E por que eu pensei no psicodrama? Por conta das técnicas que ele oferece para a gente. No psicodrama, a gente tem a inversão de papéis, que é trocar com o ego, olhar o outro a partir da representação do outro. Acredito que, em vez de fazer uma cartinha falando um do outro, acredito que se a gente fizesse essa técnica da inversão de papéis no momento ali, seria mais eficaz para ambos, porque, querendo ou não, os dois também já são atores. Então seria um pouco mais fácil para eles poderem se interpretar. E ao se interpretar, eles poderiam se ver do lugar do outro. E isso falaria muito mais fácil.
Se caso necessário, que eu acredito que seria, ao decorrer das sessões, né, um solilóquio, que seria uma sessão individual com cada um, onde, depois dessa inversão de papéis, eles pudessem expressar de forma, com uma voz alta, né, poderiam falar o próprio ponto de vista e pensar, nossa, mas quando eu estava sendo ele, quando eu estava sendo ela, eu estava pensando assim, para causar essa reflexão. A representação simbólica, que em particular é um dos meus favoritos, seria algo no sentido de você poder conceitualizar algo. Como a terapia é de casal, e eu acho que o filho deveria ter um momento nisso, eu acredito que a gente poderia pegar, por exemplo, uma almofada do consultório e falar, esse é o filho de vocês. O que vocês querem falar para ele agora, depois das reflexões? Então, a representação simbólica funciona muito bem, eu acho que agregaria bastante para eles. E o duplo? O duplo, ele exprime emoções pelo ego e permite compreender a sua complexidade. O duplo, ele tem algumas madeiras de ser feito. Normalmente, o terapeuta que toma o papel do duplo, por assim dizer, no psicodrama. Então, em alguns momentos, poderia ser necessário que ele solicitasse o silêncio e solicitasse que a Nicole conversasse com o terapeuta, mas o duplo do terapeuta seria o marido dela. Então, ela estaria falando para o terapeuta que ela gostaria de falar com o marido dela, sem direcionar diretamente a ele para que ele não se sinta agredido, ofendido ou até mesmo atacado. E vice-versa. E o espelho. O espelho seria colocar os dois para conversar consigo mesmo. O espelho também é um papel que o terapeuta normalmente faz, onde ele se torna o espelho da pessoa. A pessoa conversa com ela mesma. Então, eu acredito que seguindo essa ordem mesmo que eu coloquei, dessas técnicas, a gente conseguiria fazer uma relação boa e, à medida que as sessões fossem avançando, fazer uma reflexão a fim de fazer com que eles compreendam a si mesmos e tomem a melhor decisão para si, para a família e para o filho, principalmente. E aí, do lado, eu coloquei uma imagenzinha, né? Que é mais para representar tudo isso que eu acredito que o psicodrama signifique, que é a saúde no centro, mas considerando tudo aquilo que ambos têm, que são os hobbies, que por mais que sejam parecidos, não são iguais, os amores na vida, sejam eles pela comida, um prato preferido, ou coisa do tipo, humor, vitaminas ou medicamentos que eles precisem tomar, coisas dessa forma geral. O jeito que eles dormem, o jeito que eles falam, coisas que eles fazem, como esporte, ou fumar ou não. Mas, em resumo, eu abordaria o caso, né, do filme A História de um Casamento dessa forma, seguindo as técnicas do psicodrama, porque eu acredito que elas facilitariam para o casal que são um casal de atores, né, e para além disso, se conhecer e conhecer ao outro, ou pelo menos relembrar de como conheceu ao outro, para verificar, né, qual seria a melhor decisão, sem impor a eles que é necessário permanecerem juntos ou não, para que eles possam tomar uma decisão mais saudável para si e para a família como um todo. E no mais, eu gostaria de agradecer a todo mundo por essa oportunidade, e quem me conhece da turma sabe que eu gosto muito de psicodrama, então quando eu vi isso, eu liguei os pontos e falei, é isso, vai ser isso, seja o que Deus quiser. Mas Deus quis só coisa boa para você. Obrigado, porque você cara. trouxe a linguagem, gente, é igual brincar para criança. Você fala, traz um psicodrama para os atores, você já está anos-luz na frente de qualquer linha de intervenção, porque é a linguagem que eles sabem, que eles dominam e que eles usam para expressar sentimentos para uma plateia gigante, né? E se trazer isso para o contexto familiar é sensacional. Brilhante. Eu lembrei do meu aluno Paulo, que ele adorava psicodrama. E ele falou, professora Carla pode fazer? Eu deve. Mas a gente vai ter a disciplina aqui de psicodrama? Não. E como é que nós vamos fazer? E várias vezes o Paulo é convidado lá no Universo para levar um projeto que é dele, né? Cara, você me apresentou o Paulo no primeiro período. E desde então, eu participo de tudo que ele faz no psicodrama. Quando eu tenho dinheiro, eu vou lá. Quando ele faz gratuito, eu faço questão dele me chamar. Eu encho tanto o saco dele, que ele me chama. Então, assim, eu tô apaixonado pelo psicodrama. E aí, eu só achei que seria coerente, né, com tudo isso que a gente está vendo aqui. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar é que o psicodrama, ele principalmente é feito em grupo, né?
Mas quando ele é feito individualmente, uma psicoterapia, ele é chamado de psicodrama. Quando ele é feito com um grupo, ou no caso, como uma terapia de casal, ele é chamado de sociodrama. É uma diferença pequena, mas é uma diferença que existe. Claro, porque aumentou o pessoal, meu amigo. Não, aumentou tudo. Então, no seu VT, lá no seu estudo de caso de família, se você puder manter aí o sociodrama para você contribuir com o nosso enriquecimento, será melhor ainda. Eu comecei a respeitar o psicodrama a partir do Paulo. Eu te falo isso na minha vida. Quando na minha graduação, eu achava assim uma bobeira. Eu lembrei, tinha um laboratório de psicodrama lá na FUMEC, o professor nada a ver. Ele fumava tanta maconha que eu falava, ah, não, esse tá com nada. Ele tá com nada. Você tá entendendo? Não tinha uma prova formal, não tinha uma metodologia, não tinha um livro, era só ir, ficar fingindo que eu era sei lá o que era. Eu não tinha cola científica. E o meu método de aprender é assim, é por quê? Por quê? Onde que era? Ah, menino, fala, não, isso é coisa de maconheiro. Juro pra você. A experiência que eu tive, o contato com o referencial teórico foi tão superficial, eu nem lembrava que existia isso na psicologia. Aí eu lembro perfeitamente do dia que o Paulo me apresentou o projeto de pesquisa, eu falei, ué, Paulo, você quer? Então você vai sozinho. Porque eu não respeito isso e vou aprender com você. Pergunta para ele para você ver. Sabia dar orientação nenhuma. Não dava nenhuma referência para ele. Eu falei, você vai porque eu vou ser inteligente, porque ele é muito inteligente. Igual você. Eu falei, você vai que eu vou aprender com você. Aí eu fui aprendendo com ele algo que eu não tinha aprendido na faculdade, gente. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo? Na minha época, nossa, era muita maconha nessa aula. Eu falava, ah, nem preguiça. Vai dar, não. Não respeitava. Vocês entendendo isso? Eu estou falando para vocês. Você imagina isso, né? Eu formei em 27, quase, não, 25 anos. 23 anos, mais ou menos, aí que eu já formei. Então, meu filho, não dava não, né? Na FUMEC, você compreendeu? E aí, eu me encantei pelo psicodrama a partir do Paulo. E é por isso que você puder trazer de novo aí o sociodrama. E aí você vê que a Andréia também conhece bastante, olha para você ver, ela está fazendo aquela referência, né? Porque você tem que estudar, porque a intervenção psicoterápica é sempre a partir de evidência científica. E o que eu falei lá no Projeto 3, uma aula antes da de vocês, é que qualquer orientação teórica cientificamente comprovada, quando ela é dominada pelo psicoterapeuta, essa é a sua escolha. Não cabe mais, gente, essa rivalidade. Compreende? Então, isso é importante. Você domina, você vai ser bem-sucedido. E aí, na hora que eu vi você aqui falando, eu falei, meu Deus, Nelson, eu precisava dominar isso para ontem, para trazer para os meus casais, porque eu faço isso através da TCC. Mas na hora que você estava explicando, eu falei, meu Deus, foi Jesus que te mandou aqui para falar, Carla, vai estudar psicodrama, dá uma treinada, faz uns cursos aí, que esse negócio talvez aconteça de modo mais rápido. Porque a gente faz isso na TCC, que é o treinamento do diálogo, né? Mas com essa metodologia que você trouxe, eu já estou aqui louca. Estou vendo eu amanhecer à noite, já fazendo a minha coleta bibliográfica aqui para falar tudo isso que você falou, e eu fui tomando nota. Você está entendendo? A segunda aula hoje que eu assisto aqui, a primeira foi da Andréia lá no Projeto 3, e a segunda aqui com você, e com todo mundo, né? Eu aprendo com vocês demais. Nossa senhora, acho uma delícia dar aula, se você puder incluir isso, dar aula na sua vida, a gente faz. Porque é uma chacoalhada gostoso, sabe? Você não para no tempo, você sempre fica atualizado, sabe como? É uma troca diária. Ai, delícia, gostei demais. Luana, amada, agora é a sua vez. Obrigado, cara, fiquei até sem graça agora. Sem graça pode o quê?
Orgulho, tô me sentindo orgulhoso de mim mesmo. Aí eu Sim, fico meio... mas sem graça, você tá feliz com você. Olha aí a coerência da ACP. Como é que chama isso? Está se sentindo autorrealizado. Congruência. Como é que é a autorrealização, né? Quando dá congruência do self-ideal com o self-real. Como é que chama isso lá na psicanálise? A autoestima. É isso, tem que ficar com vergonha não, você tem que... Entendeu? É isso de si. Luana, amada, você. Oi, parabéns, Nelson, sensacional. Obrigado. Vamos lá, professora, boa noite. Primeiramente, vou colocar aqui, porque mudou o... Peraí. Aí você me fala se vai dar certo. Tá aparecendo? Professora? Ainda não. E agora? Ainda não. Deixa eu colocar, então, a tela inteira, que eu acho que às vezes pode ser que dê, né? Agora foi. Deu? Foi. Não, beleza. Agora sim. Então, vamos lá. Mas você não está apresentando todos, nada. né? Você não está apresentando nada. Tá. Agora sim. Deu? Tá. Então, gente, primeiramente, boa noite, né, a todos. Eu escolhi a abordagem sistêmica para poder falar um pouquinho do filme e eu achei que encaixou bem bacana. Então, a princípio, eu vou aumentar aqui, peraí. O filme, né, História de um Casamento, ele vai falar aí de uma história de amor, vamos dizer, né? Porque o divórcio, ele é uma consequência, né, das atitudes inconscientes que vão sendo ali negligenciadas ao longo dessa relação. Então, a Nicole e o Charlie são casados há um bom tempo e têm um filho dessa relação. E parecem ser um casal perfeito. E isso também reside em alguns perigos, né? Como os da projeção e idealização. Bom, então, assim, o que é a terapia familiar sistêmica? Então, a terapia familiar sistêmica, ela consiste aí também na constelação familiar. E ela foi criada aproximadamente há 40 anos atrás na Alemanha, pelo filósofo e psicoterapeuta Bert Hellinger. Não sei falar o nome dele direito. E após 20 anos de estudo dedicados à psicanálise humana, o Hellinger ele desenvolveu um método que é conhecido por tratar de problemas internos emocionais, com representações simbólicas, a fim de expandir aí a consciência para os conflitos da vida real, que tem a ver um pouquinho com psicodrama, igual a colega Andréia falou, né? Essas representações. A terapia sistêmica é uma terapia de ação. Diante disso, o psicólogo participa ativamente, interagindo com o paciente e levando-o por meio de exemplos e fatos a vivenciar as situações, percebendo melhor qual a sua interação nos variados relacionamentos. As sessões podem ser individuais ou em grupo, porém, quando em grupo, o trabalho é mais profundo. Nesse caso, o paciente tem a ajuda de outros integrantes, onde os conflitos em questão estarão sendo representados de forma teatral, colocando todos os medos e soluções para cara a cara com a pessoa, em busca dessa resolução. Então, a visão sistêmica... Oi. Ainda está em introdução aqui o seu slide. Sério? Sério. Não passou? Não passou. Eu tô vendo que você está falando e está diferente do que está escrito. Eu tô... Ai, meu Deus, e agora? Pode continuar, tá tudo bem. Passou agora? Não tem problema, vai falando. Pode ir falando, só para sinalizar mesmo. A gente tá entendendo, mas só... Tá claro. Não, beleza. Se ficar difícil, vocês me falam, que aí eu tento ver o que eu faço aqui. Então, assim, né, a visão sistêmica que eu tive do filme é bem nítido, né, que ao longo do filme, o carinho que os dois têm pelo outro, né? Então, assim, ao mesmo tempo, mesmo com o divórcio, com os advogados, essa ação, ela vai se construindo ali com uma luta de interesse, né, de quem tá com a razão. Então, eles sempre ficam brigando ali, que eu tô com a razão, e isso engrandece, né? Então, o primeiro erro comum é achar de quem que tá com a razão. A gente tem que tirar isso da cabeça. Porque geralmente, na visão de cada um, de qualquer casal, cada um acredita no que é certo. E aí, o ponto de vista é esse mesmo. Então, contudo, cada um ali vai trazendo uma forma de relacionar e atuar diante da vida de sua família. E
dessa origem é pensar que existe um jeito certo e a receita para essas grandes discussões. Então, assim, quando nós unimos, né, o outro no relacionamento, com toda a história de origem, mesmo sem saber, né, quem está atuando ali, isso, na maioria das vezes, traz esses conflitos de casais, né? Por quê? Porque vai trazendo um padrão ali, né, da família, onde um perde, aonde um outro ganha. Então, assim, a intenção não é justificar, né, esses comportamentos um do outro. A intenção é ampliar isso para que eles possam reconhecer ali, muitas das vezes, a forma consciente que eles vão ter ali para exercer numa escolha consciente né, dos seus atos. Então, assim, a partir desse entendimento, a gente percebe o quê? O tanto que é importante, né? Então, assim, o que eu pude perceber, é importante amar demais e estar em equilíbrio, né? Na troca ali de relação. Então, assim, o amar demais, o se dar demais, ele tem uma consequência. E, geralmente, ela é bem difícil. Então, assim, por que é importante o equilíbrio? Porque da mesma forma que você tem o equilíbrio ali, você consegue retribuir de uma maneira que você não vai se sentir o quê? Prejudicado em se dar demais pelo outro ali. Então, muitas das vezes, a gente fica consciente ali dos conflitos que a gente carrega, e às vezes a gente fica um pouco mais centrado ou não. Então, assim, para a relação ser saudável, ela precisa o quê? Preencher as nossas necessidades. Então, sim, o objetivo de um relacionamento saudável não pode ser um tentando preencher as necessidades infantis do outro. É tentar ter essa cautela aí para que haja um equilíbrio. Mas mesmo assim, é uma tarefa meio difícil, né? Impossível, porque a falta daquilo ali, ela geralmente é ligada muito nos pais, né? É uma crença que é carregada ali desde a infância. Então, assim, às vezes ela nunca vai ser preenchida por nada nem ninguém, mesmo que as tentativas elas sejam incansáveis ali. Então, ao se tornar, né, então, consciente de suas próprias faltas ou emaranhados em seu sistema familiar, é preciso reconhecer que o outro pode não acompanhar o mesmo processo. Então, sempre há uma escolha. Concordar com o outro é o relacionamento da maneira que é adequar a relação para o equilíbrio necessário, né, para poder seguir em frente. Então, assim, se a saída for escolhida, né, por seu divórcio, é preciso encará-lo como um luto, né, uma perda das idealizações feitas anteriormente em torno do casamento. Isso aí é difícil mesmo, né, passar por esse luto, por essa dor. Então, assim, reconhecer essa dor é um passo muito importante para o divórcio, mas é um passo livre, né, quando a gente reconhece os nossos momentos difíceis, a gente está adequando e criando uma experiência. Então, assim, quanto há filhos na relação, é muito bom que o casal ele esteja ciente nessa separação, que os pais eles estarão sempre vinculados através dessa criança, né? Independente dos caminhos que eles vão tomar. Então, assim, as crianças elas não precisam sofrer com o divórcio. E isso ocorre por quê? Porque, na maioria das vezes, os pais não conseguem separar as dores do casal da função parental, né? Que ocupa ali os filhos. Então, assim, as brigas constantemente, né, em troca das ofensas, só geram mais sofrimento ali para a criança, né? Além de trazer uma vinculação negativa para o casal que pode influenciar nas relações futuras. E aí, eu coloquei, tipo, uma observação antes de concluir, que, assim, o filme mostra muito que ambos têm o mesmo lado agressivo, né? O mesmo lado hostil. Então, assim, aquele que faz questão de lembrar o pior do relacionamento. E, ao mesmo tempo, em que se mantêm humanos, né? Eles, ao mesmo tempo que eles estão ao extremo, eles estão frágeis, apaixonados, lembrando, assim, que a todo tempo aquela relação é mais do que uma briga de tribunal, né? Então, assim, não há um lado verdadeiro em uma oposição ao falso, né? Então, assim, eles são tudo ali ao mesmo tempo. Então, assim, é uma visão um pouco mais angustiante da vida. Então, seria mais simples, no caso ali, tranquilizar, né? Colocar as coisas e as pessoas em determinadas caixas, né? O bom ou o ruim, o certo ou errado. Então, assim, no entanto, é também uma visão libertadora, né? Saber quem eles são, discernir ali um dos outros, desprender dos rótulos, né? A liberdade ali, afinal, ela não existe, né? Sem angústia. Então, eles precisam focar muito nisso. Então, assim, a conclusão que eu tive assim, para se ter um divórcio mais livre ou um bom divórcio, é necessário abrir mão da necessidade de estar com a razão e, algumas vezes, da posição de vítima da relação.
independentemente do que ocorreu. Em algum momento houve amor e isso é o que precisa ser honrado. Para seguir em frente com leveza, torna-se necessário reconhecer que erros foram cometidos, muitas das vezes por questões sistêmicas ocupadas que atuaram à nossa revelia, mas que no vínculo positivo pôde se manter se o lugar do outro permanece como um registro de experiência e crescimento dentro da história de cada um. Essas são as referências. Enfim. Maravilhoso. Deu para ver o slide, professora? Não, mas você falou tão bem, Luana. Ai, que peninha. Deu para acompanhar, super tranquilo. Eu achei que tinha dado. E o que eu achei interessante é que você trouxe o acolhimento do divórcio. Sim. Dentro do seu entendimento. Isso é muito, muito, muito bacana. Eu acredito que na nossa situação, né, professora, de terapeuta ali familiar, é igual você fala, nós temos que ter o nosso lado, né, e ser transparente. Mas o lado negativo, ele não precisa ser total ali, né? Então, assim, quando a gente traz essa reflexão, né, essa abertura ali de um lado positivo, isso fica mais leve, né? Essa troca fica mais leve, esse recebimento. Então, eu quis trazer um pouco desse lado positivo para não ficar uma situação tão, assim, constrangedora, né? Enfim, espero que vocês tenham entendido. Claro, você fala muito bem. E o entendimento é riquíssimo. Obrigada, gente. Obrigada. Maravilhoso. Andrei, pode ser o seu grupo, sim. Quem é o Andrei e quem mais? Tá ótimo. Sou eu, Andrei Coelho, a Cirleia, a Sheila e a Suelen. Cirleia. Isso. Sheila. Qual Sheila que é? Oliveira. A Sheila Oliveira e... a Suelen. Ok, podem começar. Maravilhoso. Tá dando para me escutar bem? Sim, tá ótimo, Andrei. Então tá ótimo. Maravilha. Bem, boa noite, pessoal. O nosso grupo acabou optando para falar sobre a abordagem da TCC. Primeiramente, a gente tinha pensado na ACP, né, em questão da congruência, mas a gente acabou preferindo arriscar na TCC, porque é o que a gente tem mais aproximidade, assim, né, o que a gente tem mais gosto. E, na verdade, foi muito interessante pensar na TCC, porque a TCC ela tem um conceito de crenças centrais, né, e a partir dessas crenças centrais que uma pessoa tem, ela tem pensamentos automáticos, e a partir desses pensamentos automáticos ela tem reações, né, reações emocionais e comportamentais. E aí, para a gente pensar, no caso, né, do filme, a gente pegou a cena da casa, onde é meio que uma lavação de roupa suja dos dois, em que é um momento onde eles estão com a emoção, está indo tudo aquilo que eles sentiam. Então, através dos pensamentos que existiam, então teve uma reação de tristeza, de dor, de raiva, né? E isso tudo foi expressado depois de muito tempo. E é interessante a gente pensar que para a intervenção do casal, né? Na verdade, no livro assim, igual eu estava lendo, não tem muita questão do casal, né? Da atuação no casal. Mas tem alguns artigos que trazem da base mesmo, né, de ajudar essa pessoa a identificar esses pensamentos automáticos que estão causando disfunção naquele casamento, né, está causando uma reação, um comportamento que elas não gostam. No caso da Nicole e do Charlie, né, a gente percebe que é um processo de término já, então você vê que é um momento de acolher, de ajudar nesse processo, deles identificarem, porque é percebido neles que eles têm uma percepção distorcida, ou pelo menos tinham uma expectativa do que ia ser o casamento, e acabou do que ele estava vivendo, né? Então, na TCC, a gente ajudaria o casal, né, no caso dos dois, a identificar esses pensamentos que eles tinham, automáticos,
até um pouco, tem que tomar um cuidado para não falar disfuncional, para também não tomar um lado do casal, né? Tipo, falar, você tem um pensamento disfuncional, e ele não, ou ela tem. Então, a gente procura sempre ajudá-los eles mesmos, identificar os pensamentos que trouxe esse comportamento, né? Trouxe essa vivência que eles estão tendo agora. E ajudaria eles. Tem uma técnica, igual o Nelson trouxe uma coisa que é muito interessante, que eu não tinha pensado, que era o psicodrama. E aí eu tava... Vai, Andrei, porque senão você vai falar o que eu vou falar. Tudo bem. É porque assim, Carla, a gente reuniu pra gente conversar e aí foi muito engraçado, porque a gente ficou assim, não, mas o filme fala muito mais dela do que dele. E aí é claro que a gente vai ter mais opções dela, porque a gente vai ficar do lado dela, porque a gente consegue enxergar a anulação da vivência dela, que ela acreditava ser por amor, né? Por amor e acompanhava tudo que ele fazia e aceitava numa boa. Aí a gente foi, não, mas e a CP? Aí o outro, não, e a TCC? Não, aí chegamos num consenso assim, então vamos nos colocar no lugar do mediador. Se a gente fosse o mediador, que foi o primeiro contato que eles tinham para ser instigado a ter um diálogo, a conversar, o que seria mais diretivo? A TCC. Por quê? Porque na TCC a gente poderia indagar e trazer reflexões para eles, para que eles mesmos conseguissem que aquela cena dos advogados, que a cena da briga do apartamento, não chegasse àquele ponto, igual o Nelson falou. O que ele utilizaria no sociodrama, no psicodrama, era o que o primeiro momento poderia ter sido feito na TCC. Porque assim poderia ter tido um divórcio saudável, né? Um entendimento do porquê, e as frustrações teriam sido bem menores do que chegou até o final. Quer complementar, Andrei? Suelen? Boa noite, estão me ouvindo bem? Sim. Bom, foi interessante a discussão, né, de todos os grupos, e do nosso grupo também, né, Sheila, Andrei e Cirleia, que foi essa questão que a gente puxou bastante da anulação da Nicole, né, dela abrir mão de si mesma, dela se renunciar, né, por esse casamento. Mas algo interessante também que eu percebo no decorrer do filme é que o Charlie, ele também se ausenta desse casamento. Ele também toma esse lugar de omisso, quando às vezes na cena, né, a Nicole tá lá quebrando pau, brigando, e ele não fala nada, ele fica calado. Então, de certa forma, ele também teve a sua parte de omissão nesse casamento. Não só ela, né, que abriu mão e foi omissa, né, mas ele também teve a sua contribuição de omissão nesse casamento. E algo interessante é que a cena, acho que crucial do filme, é quando eles têm essa briga, né, no apartamento, no final do filme, que é quando eles percebem, quando eles se sentem, algum ponto deles se sentem ameaçados, no sentido que, quando a Nicole percebe que a identidade dela está sendo ameaçada, né, dentro daquele casamento, por causa da omissão dela. E quando o Charles percebe que talvez aquele sentimento que ele sentiu na infância, do abandono paterno, né, volte a se repetir nesse casamento, quando a Nicole o deixa. Então, aí é nesse momento, quando eles sentem essas ameaças, né, que aí eles começam a colocar o seu ponto de vista, que realmente acontece o diálogo que precisavam, né, na minha opinião, ter acontecido, né, desde quando começou esses sentimentos, né, esses conflitos entre eles. E é interessante também como que a família ela entra, né, nessa discussão. Porque aí o Charlie joga na cara da Nicole, que ela é igual à mãe dela, né? E essa mãe que também tem um medo de perda também, né? Já que ela também se separou e parece que essa separação, né, não foi muito bem resolvida. E como a Nicole joga no Charles a questão do pai dele, né, da omissão dele, da ausência dele no casamento, porque por mais que ele estivesse presente, né, no casamento também
ele também esteve ausente, né? Assim como ela, a sua personalidade, as suas opiniões, a sua, né, esteve ausente, ele também esteve ausente no casamento, também com as suas opiniões, em alguns momentos, né? E eu percebo que para ele, igual a gente tem a tendência de puxar muita sardinha pro lado dela, né? Mas para ele também, eu acredito que ele talvez tenha visto como algo que estava bom para ela, né? Como ela se anulou dentro desse casamento né? E abriu mão da sua identidade, do seu eu, em prol desse casamento, para ele, aquilo era bom para ela, né? Mas em contrapartida, isso não era bom para ela, mas ela não conseguia também expor isso. E aí, quando ela vem à tona, quando ela percebe o quanto ela está sendo, né, prejudicada, a sua individualidade está sendo prejudicada, aí então que ela, né, resolve dar um grito, né? Foram essas as análises que eu fiz. Agora eu vou passar para Cirleia. Boa noite. Carla, seria tão bom se você tivesse no dia que a gente reuniu para discussão, o tanto que a gente começou a discutir, foi até engraçado, porque quase que a gente perdeu a aula. Então, assim, as impressões que a gente teve, assim, foi como que é difícil encerrar um casamento, né? Um divórcio. Tanto no vista emocional, como no burocrático, né? O desgaste para os dois lados, a perda, assim, financeira, quem vai ficar com mais dinheiro, quem que não vai ficar, a autoestima, né? E o tempo com o filho, né? E então a gente ficou pensando, de repente entra uma advogada que dá um amigável, passa a ser litigioso, e algo inevitável acontecendo, as curas dolorosas e feridas abertas, né? Então a gente viu porque, às vezes, muitas vezes, começa aquele processo e retrocede, a pessoa desiste, eu não quero mais me separar, dá muito trabalho, né? E às vezes chega num feminicídio, né? Então a gente viu o quanto que isso mexe, porque a gente ficou tão mexido, a gente não puxa para um lado, puxa para o lado do outro, esse que está certo. E uma das coisas que a gente pontuou também quando a gente reuniu parabéns pelo seu trabalho, porque você dá essa aula muito bem, terapia familiar, muito bem. E como que a gente aprende? A gente fica tão preso na sua aula, sabe? Quando eu estava assistindo o filme, eu fiquei assim, a gente paralisada, porque mexe com os nossos sentimentos. Muito bacana. Parabenizar os grupos que falaram, e é isso. Gente, obrigada, imagina. Eu estou aprendendo aqui com vocês, estou vendo que vou ter que estudar um tanto de psicodrama, porque eu estava pensando daqui uns 5 anos, quando eu conseguir usar isso, entendeu? Que a gente tem que estudar, né? E é uma troca. O que acontece? Aqui Ninguém trouxe a psicanálise? Professora, eu tentei, mas eu fui vencida. Tá bom, não, eu não vou falar, porque eu ia perguntar. Se ninguém tivesse trazido, eu iria falar uma coisa importante, que eu acho que é o que está faltando, assim. Ficou sensacional aí essa discussão de vocês. Sensacional mesmo. A TCC, eu faço uso da TCC com o casal. E ela puxa aí para o psicodrama, eu acho que vai deixar mais elegante, sabe? E mais objetivo o psicodrama lá, juntinho com a TCC. Nós vamos dar uma misturada. Estou até vendo já. Então, vamos lá, Cris. Quer ser a próxima, querida? Obrigadíssimo aí, o Andrei, Cirleia, a Sheila e a Suelen. Cris, você fez com quem? Sozinha. Ok. Eu vou falar sobre a cena que acontece o processo de divórcio. Tá? Dentre outras várias cenas que a maioria já falou, eu vou aproveitar essa. Esse processo de divórcio, ele aconteceu mediante alguns fatores que foram ocasionados pelo desgaste, incompreensão, a discussão, a parte que ela fala da infidelidade,
a agressão verbal, quando ele começa um a agredir ao outro verbalmente. E Freud faz um comparativo com esse processo de divórcio, um processo de luto. E aí eu peguei um trecho de Freud que fala assim: o luto é um processo lento e doloroso, que tem como características uma tristeza profunda, afastando de toda e qualquer atividade que não esteja ligada a pensamentos sobre o objeto perdido, a perda de interesse no mundo externo e a incapacidade de substituição com a adoção de um novo projeto de amor. Naquele manual de terapia familiar que a Carla disponibilizou no Ava, eu também peguei alguns trechos que eu achei interessante para essa parte do filme que eu selecionei. Fala assim, que o processo de divórcio é como uma cascata de perdas, que nem sempre é reconhecida pelas dissoluções do vínculo material e a dificuldade de redistribuição dos papéis, especialmente quando há presença de filhos, que é o caso deles, né? Teve um outro trecho também que fala o processo de divórcio, envolve também o preconceito ainda vigente em tempos de relação ao término do casamento e as pressões intrafamiliares advindas das famílias de origem dos ex-cônjuges, incluindo as dificuldades de adaptação às mudanças de papéis e funções, as possíveis mudanças de residências, as perdas financeiras inerentes a frequentes mudanças de níveis socioeconômicos, e este processo de luto é provocado quando há novos relacionamentos afetivos e a construção de novas famílias. Aí, como já foi falado por vários, praticamente todos os grupos, sobre como a forma que seria abordado, eu faria o acolhimento, né? Em primeiro lugar, o acolhimento, deixaria o casal se expressar de forma que a psicanálise trabalha na associação livre, sendo neutra e com a atenção flutuante. A atenção flutuante é um conceito que vem da psicanálise, que refere-se ao estado especial de consciência em que o terapeuta necessita ser capaz de ouvir o paciente, detectar o que é de mais importante e significativo em sua história. E eu peguei também um trecho da música que ele canta, que me chamou muita atenção, a questão da letra. E aí eu fui pesquisar no Google a letra bem diferente do que da letra que é passada quando ele está cantando. Aí eu preferi deixar a letra do filme. Que eu entendo que a interpretação que eu fiz, que para a psicanálise foi uma idealização. É um processo no qual o indivíduo supervaloriza o objeto, negando-se a ver todos os outros aspectos que possam desvalorizá-lo. E essa foi minha breve contribuição. Maravilhoso. Deixa eu completar aqui uma questão com a Cris, aproveitar que ela está aí na linha da psicanálise, para a gente lembrar uma aula Sim. que a gente teve, que falava, então, que dentro da psicanálise a gente pode ter dois tipos de abordagem. Vai depender do foco. A nossa escuta, ela está focada, então, na fase oral ou na fase fálica. E esse filme, ele traz justamente isso. Se a gente focar na fase oral, a gente entende que a personalidade da Nicole, ela é esquizoparanoide. Ela casou rápido, vocês lembram disso? Ela contando para a advogada dela? Eu conheci ele, casei rápido, tive filhos, e pá, se atropelando, né? Porque não há sujeitos íntegros. Então, ela jurou amor eterno, porque a noção de tempo dela dura 5 segundos. Ela tem essa tipicidade aí
dessa personalidade que busca no outro essa vivência imediata. E, por sua vez, se você trouxer até o entendimento de Freud sobre a respeito de escolha do objeto, ele também, talvez inconscientemente, escolheu a Nicole, talvez ainda com essa... Talvez percebeu nela essa possibilidade de abandono. Um repeteco aí da sua biografia, porque ela e o modo como ela abastece a sua fantasia sexual inconsciente, sim. E é por isso que ela o abandona. Então, a gente precisa entender que, muitas vezes, para ambos, o casamento ela é essa tentativa original de uma cura, ou a forma mais frequente de resolver as neuroses subjetivas de cada cônjuge. Vocês conseguem verificar essa teoria ilustrada através da história do filme? Isso mesmo, André. Nossas escolhas inconscientes são as representações do que está recalcado. E é a partir daí, por exemplo, que uma intervenção psicoterápica ela é capaz de ressignificar essa busca desses traumas através das escolhas do seu objeto de amor. Se a gente ressignificar essa escolha, é possível eles permanecerem no casamento. É uma das possibilidades. Ou então, a partir dessa ressignificação, numa próxima escolha, cada cônjuge pode reaprender como abastecer a sua pulsão sexual. No caso dele, por exemplo, não ter ali inconscientemente esse desejo de ser abandonada, essa percepção, né? Tem muitos casais que têm uma realização da sua própria neurose é na disputa, é na rivalidade, é numa relação intersocial, por exemplo, mais ciumenta ou mais dramática, né? Só que o problema é que isso fere. E, por exemplo, numa personalidade esquizoparanoide, o sujeito a longo prazo, ou seja, passou dos 5 segundos dessa metáfora, ele experiencia um esvaziamento existencial, tal como a Nicole. Então, o ideal é que eles se tratem primeiro para que o casamento não seja um contexto de cura de algo que ainda nem foi entendido por cada cônjuge conscientemente. Compreendem? Então, só para a gente retomar aí um pouquinho da nossa teoria. A gente tem alguns alunos que não deu tempo de apresentar na aula de hoje, mas a gente pode finalizar na quarta-feira que vem. Pode ser? Tá faltando a Dulce, a Laila, tem aqui também um pedido, acho que foi a Kênia e a Patrícia, que estão com dificuldades para apresentar hoje. E aí vocês podem, sim, voltar na próxima aula. Pois não, Andréia? Pode falar, querida. Semana que vem não é a sua V1, não, professora? Não, a nossa V1 é daqui a 15 dias. E eu vou disponibilizar para vocês também um exercício de fixação até sexta-feira. Assim que ele tiver disponibilizado lá na plataforma, eu comunico para vocês, tá bom? Tá bom, combinado.
Combinado? É sem ser quarta-feira que vem, é na outra. Tá joia? Aí a gente termina as apresentações na próxima quarta-feira e tira as dúvidas do exercício de fixação. Tá bom? Combinado? Tá, obrigada, Beleza, professora. Carla, obrigado. Tá. Boa Hoje eu já tive muitas emoções. Obrigado, Carla. Obrigado a todos. Obrigada, eu. Parabéns. Parabéns para todos. Boa noite. Boa noite, até mais. Até.